Fala, meus queridos alunos. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 25ª aula da playlist Geometria Plana Conceitos Básicos. E os assuntos que eu vou estar trabalhando nessa aula é sobre razão e proporção de segmentos. Beleza, galera? Essa aula, além de envolver a parte teórica, também estarei trabalhando exercícios, beleza? Bem, e como dizia minha grande vovó, chega de borogodó e vamos ao que interessa. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então à nossa aula 25, tá? Primeiramente aqui a definição do que vem a ser a razão entre dois segmentos de reta, tá? É bem simples, é o resultado da divisão entre as medidas desses segmentos. Então, aqui eu tenho um segmento AB, um segmento CD. Como que eu calculo a razão? Se for de AB para CD, a razão eu divido a medida do segmento AB pelo CD. Ou poderia ser a razão de CD para AB, né? Então, eu dividiria o segmento CD por AB. Tudo bem? Bem simples, divisão entre as medidas desses segmentos. Então, aqui um exemplo. Ó. Dados os segmentos AB, 3 centímetros, CD, 6 centímetros. Aí eu peço a razão de AB para CD, tá? Então, basta nós fazermos a divisão aqui, ó. AB é 3 centímetros, CD é 6. Dá para simplificar, né? Por 3 e por 3. Então, a razão vai dar meio, tá? Observa que essa razão deu menor que 1, porque o segmento AB é menor que o CD. Se eu quiser agora, aqui no exemplo B, a razão CD por AB, eu pego a medida do segmento CD, que é 6 centímetros, divido pela medida do segmento AB, que é 3 centímetros. Então, a razão vai me dar 2, tá? A razão, ela não tem unidade de medida. Beleza, galera? Que a hora que eu dividir centímetros por centímetros, elimina o centímetros. Então, observa que a razão deu maior que 1, neste caso, porque o segmento CD é maior que AB. Tudo bem? Vamos lá, segmentos proporcionais. Então, nós dizemos que 4 segmentos de reta são proporcionais quando a razão entre as medidas de 2 deles é igual à razão entre as medidas dos 2 restantes. Então, para ver proporção, eu preciso de 4 segmentos, tá? Então, faço a razão entre 2 deles, tem que ser igual à razão entre os outros 2. Beleza? Então, aqui, olha, generalizando, eu tenho um segmento AB, CD, EF, GH. Esses segmentos serão proporcionais nessa ordem, né, lá? Se a divisão de AB por CD for igual à divisão de EF por GH, ok? Então é bem simples também ver quando 4 segmentos são proporcionais. Vamos aqui ao exemplo. Olha. Dados os segmentos, deu o segmento AB, 4 centímetros, CD, 12 centímetros, EF, 8 centímetros, GH, 24 centímetros. Faltou centímetros aqui, mas tudo bem. Verifique se os segmentos AB e CD são proporcionais aos segmentos EF e GH nessa ordem, tá? Então, vamos fazer a divisão. Para serem proporcionais, a razão entre AB por CD, eu vou usar um exim minúsculo aqui, tem que ser igual à divisão, né, a razão entre o segmento EF GH. A ordem é importante da sequência aqui, tá? Eu estou falando nessa ordem, isso aqui é importante. Então, o segmento AB é 4, o segmento CD é 12, tem que ser igual a razão entre EF, que é 8, por GH, que é 24. Aqui dá para simplificar por 4 por 4, tá? Então vai me dar 1/3.
O outro segmento dá para simplificar o máximo possível por 8 por 8, também vai dar 1/3 aí. Então, observa que as razões são iguais, logo, os segmentos são proporcionais, beleza? Então é bem simples, se desse razões diferentes, não seriam proporcionais. Então, para mais um exemplo, vamos lá, exemplo 2. Aqui está dizendo o seguinte, os segmentos A, B, C, D, E, F, G, H são proporcionais nessa ordem. Algumas de suas medidas são, foi dada a medida de AB, foi dada a medida de CD, 16, EF, 14 centímetros. Qual é a medida do segmento GH? Então, se é nessa ordem, a hora que eu fizer a razão de AB por CD, tem que ser igual à razão de EF por GH, tá? A medida de AB eu tenho, é 12. A medida de CD eu tenho, é 16. A medida de EF é 14. E eu não sei a medida de quem? De GH. Vou deixar aqui, ó, seria o GH, eu poderia chamar ele de X. Para facilitar aqui as continhas, para estar trabalhando com valores menores, eu vou simplificar aqui por 4. Por 4, depois eu cruzo a multiplicação, tá? Então, 12 por 4 dá 3, 16 por 4 dá 4. Igual a 14 sobre GH. Show, galera? Aqui eu cruzo a multiplicação. Vai dar 3 GH igual a 56. Ok? Passo o 3 dividindo. Então, GH vai dar 56 sobre 3. Como a divisão não dá exata, pode deixar indicado aqui, tá? A razão entre esses segmentos. Show, galerinha? Vamos lá para o próximo exemplo. Que possui uma pequena empresa de transporte e precisava levar algumas encomendas em seu carro próprio na volta para casa. Na primeira parada, Henrique andou 3 quilômetros. Da primeira até a segunda, andou mais 7 quilômetros. Da segunda até a terceira, ele precisou deslocar por mais 6 quilômetros. Só então voltou para casa, sabendo que os 4 trajetos percorridos por Henrique são proporcionais na ordem que foram apresentadas. Qual é a distância do ponto de partida até a sua casa? Olha, gente, vamos aqui, ó. Eu vou desenhar uma retinha, tá? Isso não quer dizer que o segmento era uma reta. Só para a gente esquematizar aqui para vocês entenderem melhor, tá? Então vamos aqui, ó. A empresa estava aqui no ponto A, tá? Então aqui estava a empresa dele, no ponto A. Então ele saiu da empresa, fez a primeira parada, vamos chamar aqui de um ponto B, a 3 km. Então a medida de A até B é 3 km. Ok? 3 km. Então aqui é a primeira parada. Aí ele andou mais 7 km até a segunda parada. Vamos chamar aqui de um ponto C. A segunda parada. Aqui é a segunda parada. Ele andou mais 7 km.
Depois ele fez uma terceira parada. Eu vou chamar aqui de um ponto D. Aonde ele andou, mais 6 quilômetros. Depois da terceira parada, ele chegou em casa. Eu vou indicar aqui por um ponto E, tá? Essa medida eu não tenho. Eu vou chamar ela de X. Da terceira parada até a casa dele. Aqui é a casa. E lá no ponto A é a empresa, né? Está dizendo que esses segmentos são proporcionais nessa ordem. Então, olha, 3 está para 7, assim como 6 vai estar para X. Ó. Ele está dizendo que é proporcional nessa ordem, né, lá? Tá? A ordem seria AB está para BC, assim como CD está para DE. Essas seriam as proporções, tá? Bem, aqui agora então é só cruzar a multiplicação. Eu vou ter 3x igual a 42. Passo 3 dividido, tá? 42 dividido por 3 vai me dar 14 quilômetros. Bem, quer saber a distância da empresa até a casa. Então, DE é 14 quilômetros. Então, nós vamos somar as medidas, galera. Então, a distância, eu tenho 3 quilômetros, mais 7 dá 10. 10 mais 6 vai dar 16. 16 mais 14, essa distância, 30 km, 30 quilômetros, beleza? Tranquilinho também, né? Então, deu a ordem, olha a importância da ordem das proporções, tá? Vamos aqui para o nosso último exercício, olha. A razão entre o comprimento e a largura de um retângulo é 1/4. Então, a razão entre comprimento e largura. Então, o comprimento é menor que a largura, porque a razão está dando menor que 1. Sabendo que se o perímetro é igual a 40 centímetros, determine as medidas do comprimento e da largura deste retângulo. Vou desenhar um retângulozinho aqui, tá? Bem, vamos lá. Está dizendo que a razão entre o comprimento, vou indicar aqui o comprimento por C e a largura por L, tá? Está aqui o nosso retângulo. Então, a razão entre o comprimento e a largura é igual a 1/4. Ok? Olha, gente, se eu cruzar aqui, já dá para montar, tirar a largura em função do comprimento. L é igual a 4C. Tá? Já tiramos essa condição. Depois está dizendo que o perímetro é igual a 40 centímetros. O que é perímetro? Soma dos lados. Então, aqui no retângulo, lembrando que os lados opostos têm medidas iguais, né? Aqui tem o CL. O que é perímetro? Soma dos lados. Tá? Então, eu tenho dois lados com medida C, mais dois lados com medida L. Isso tem que me dar o quê? 40 centímetros, tá? Então, agora é só resolver o sistema formado. Se quiser simplificar essa equação aqui, pode também tudo por 2, essa segunda equação, tá? Eu não vou simplificar, não. Vou trabalhar assim mesmo. Então, no lugar do L, eu vou colocar 2C aqui, ó. Tá? 2C não. 4C, desculpe. No lugar do L, vou colocar 4C. Substituindo na segunda equação. Então, vai ficar 2C mais 2 vezes o L, que é 4C, igual a 40. E daqui
já dá para a gente saber o valor do C, tá? Então vai ficar 2C mais 8C, 2 vezes 4C, igual a 40. Eu vou ter que 10C é igual a 40. O 10 está multiplicando, passa dividindo. C igual a 4 centímetros. Está aqui o comprimento. Tá? Então, C, eu chamei de comprimento, 4 centímetros. Para saber o valor da largura, a largura é 4 vezes o C, gente. Então, 4 vezes 4. Então, a largura, 16 centímetros, tá? Então, tá aí as medidas do comprimento e da largura. Lembrando que o C eu chamei de comprimento. Então, ele tem que ser a medida menor, porque como a razão do comprimento para a largura está dando 1/4 é menor que 1, né? Então, o comprimento teria que ser menor. Ok? Então, tá aí, gente, olha. Aqui estamos encerrando mais uma aulinha da nossa playlist Geometria Plana Conceitos Básicos, tá? Dúvida em qualquer um dos exercícios resolvidos aí, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los, tá? Esqueça de dar um like aí no nosso vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos, beleza? Se inscreva para ter notificações de novas aulas. Show? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!